Os tipos de personagens mais amados na cultura pop são aqueles que são engraçados, berés, fortes, bem desenvolvidos e por aí vai. Mas, e o que acontece quando você junta todas essas características em um personagem só? Aí nasce um personagem extremamente interessante. E quando ele cumpre um papel importante na narrativa, as coisas ficam ainda melhores. E é sobre isso que iremos falar hoje. Fala Catel, bem-vindo ao LBS, eu sou Pedro Caliz e hoje iremos falar de um dos personagens mais interessantes e importantes de Black Clover e também das obras em geral. Para isso, vamos contar um pouco da história dele e a partir dela iremos analisar e responder se o Yami é o personagem mais importante de BC ou não. E para implementar, vou responder o do porquê ele também ser um daqueles que podemos nos esperar muito bem, fazendo com que ele também seja um dos mais influentes em todas as obras. Tá curioso para saber mais? Então chega mais pra cá porque tá começando mais um vídeo do LB Siberianos. Então galera, explicando resumidamente, eu irei falar um pouco da origem do personagem e através disso responder a pergunta. Não irei me aprofundar tanto, pois temos alguns planejamentos para Black Clover e se contássemos a história inteira do Yami, talvez desse um pouquinho ruim. Agora, vamos começar a análise. Black Clover é considerado uma história um pouco nova e curta ainda. O anime parou com 170 episódios e o mangá chegou aos 300 capítulos recentemente. Logo, é esperado que nem todos os personagens tenham mostrado a sua origem 100%. Um desses personagens é o Yami. A gente sabe que ele é de outro país que fica em outro continente, mas não sabemos como era a vida dele antes disso, antes dele chegar em Clover. Então, hoje iremos falar da história dele a partir de um ponto extremamente importante para o caráter e desenvolvimento dele. E não é quando ele chega ao país de Clover, mas sim quando ele conhece Julius Novachrono. Contextualizando, Yami quando chega no reino sofre um enorme preconceito por ser estrangeiro, ou seja, ele sofre xenofobia. Inclusive vai nos cards porque a gente fez um vídeo sobre isso e outros tipos de preconceito na cultura pop. Por conta disso ele se torna recluso e se fecha. No meio do caminho ele conhece os irmãos Foch, Nest e Morgan. Junto com Nest ele praticava Atlas Vândalos, até que chegou o dia de receber o seu Grimório. Yami consegue uma das magias mais raras e poderosas da obra, a de escuridão. Por conseguir tal coisa, boatos pelo reino circulam e chegam até o Julius Novachrono, que vai até o Sukehiro. Julius, encantado pela magia do estrangeiro, acaba se tornando a primeira pessoa que de fato acreditou e ajudou de alguma maneira o nosso futuro capitão. Pois depois dali, ele o ensina a escrever e ler no idioma de Clover e ainda o recruta para o seu esquadrão, os Cervos Cinzentos. Hoje, os Cervos se amam. Que se incomodaram comigo estrangeiro, menos Julius Novachrono. Ele não teve medo quando aconteceu e aquele livro pousou na minha mão. Mas todo mundo se estremeceu, magia da escuridão. Tanto o poder. Gente, cuidado com os spoilers agora, irei falar de uma parte do mangá. Após isso, Yami se torna um cavaleiro mágico e dessa faz dupla com outro irmão forte, o Morgan. Diferente de seu irmão gêmeo, Morgan era altruísta. Já o Nest era o oposto. Enquanto a dupla estava fazendo bons atos no reino, Nest se encontra atos demoníacos, já que a sua família teve envolvimento com isso. Em uma dessas ocasiões, ele acaba invocando um muito poderoso que acaba matando toda a sua família. Mas quem estava lá para tentar impedir seu irmão era o Morgan. Como o único que não poderia ser ferido era aquele que criou o bracelete, que era a prova do trato demoníaco, Morgan acaba sendo ferido fatalmente e morre nos braços de seu irmão. Agora você deve estar se perguntando por que eu contei essa parte. Então, esse acontecimento é essencial para o Yami, pois aqui é onde ele vira a chave para duas coisas que iriam se tornar os vícios. Se você é fã de Black Clover, além de ver os nossos outros vídeos de BC no canal, se inscreva e compartilha com os outros fãs dessa obra que tanto amamos. Ajuda a gente, tá bom? Em animes e obras no geral, é muito comum ver personagens que têm vícios, mas essas manias quase nunca são explicadas ou aprofundadas. Em Black Clover, Yami tem dois vícios bem conhecidos, fumar cigarro e apostas, mas diferente de outras obras, essas manias têm sim suas explicações e é por isso que falamos da história dos irmãos Foch. Quando Morgan morre, Nest se sente extremamente culpado pela morte de seu irmão. Yami, como era próximo dos dois, vai ao túmulo de seu ex-companheiro e vê lá Nest completamente desolado. E ali, o Sukehiro inicia suas duas manias. Yami até então nunca tinha demonstrado um vício em fumar ou algo do tipo,
mas quem sempre aparecia fumando era o Nest. Como Forte estava em completa tristeza, Yami rouba a caixa de cigarro para ele, fazendo com que quem adquirisse esse vício fosse ele, livrando o Nest de um mundo mais sombrio ainda. Além disso, isso pode ser visto como uma forma de lidar com o luto, já que o Morgan era alguém bem próximo dele também. Mas aonde as apostas entram aí? A gente está muito acostumado que apostas sejam resumidas a jogos ou coisas do tipo, e o Yami até foi mostrado fazendo esses tipos de coisas, mas as que eu falo não se resumem a truques, jogos de cartas. Esse vício aqui vai muito além disso. No mesmo momento que ele adquire o vício em cigarro, ele também cria o seu outro vício, de apostar. Yami fala para o Nest que iria criar o seu esquadrão e consequentemente virar um capitão, mas que seria ainda mais irônico se o Forte se tornasse o seu vice-capitão. Ali, Yami cria uma mania de apostas, mas não em jogos, e sim em pessoas. Ele herda isso, por assim dizer, do Julius, já que o Rei Mago foi o primeiro que acreditou e apostou nele. Por isso eu disse lá no início do vídeo que aquele momento era o ponto inicial. A maior prova desse vício do Yami é o seu próprio esquadrão. A gente sabe que os Touros Negros são conhecidos pelo reino todo por serem o pior esquadrão de todos, já que nele existem diversos fracassados, plebeus e até ex-prisioneiros. Mas por que o Yami encheu tanto o seu grupo com esses tipos de pessoas? Porque ele não liga e nunca ligou para status social ou algo do tipo. O que de fato chama a atenção dele é a pessoa em si, aonde essa pessoa pode chegar, e por isso ele faz as suas apostas. Uma prova concreta disso é o Asta. O Yami não tinha motivo algum para acreditar no Asta, pois ele não tinha magia e teoricamente o seu potencial era quase nulo, mas ele pôs a determinação e as palavras do garoto frente a qualquer chance de fracasso. Essa mania do Sukehiro era tão escancarada que o seu lema reflete muito bem a sua personalidade. Eu sei bem que pra você o início foi difícil, no estrangeiro que ninguém queria receber, e como Julius foi pra ti, pra mim você foi isso. Me acolheu nesse esquadrão, não ligou pra minha condição, o que importava era se eu iria me empenhar, e eu fiz isso, sei que você vai se orgulhar. Yami sempre acreditou nos seus subordinados, e por isso ele vivia dizendo para que todos superassem os seus limites. O seu lema não era apenas algo de boca para fora, era algo que ele sabia que era necessário para a evolução de todos aqueles dentro de seu grupo, ou até fora dos Touros Negros. Não é à toa que isso foi correspondido. Todo o seu esforço e a sua fé em acreditar em todas essas pessoas foram recompensadas. Hoje, os Touros Negros são bem respeitados e não é loucura chamar de o esquadrão mais forte de Clover. Esse vício foi tão bem recompensado que o próprio Yami foi pego nisso, pois até ele, diversas vezes, superou seus limites. Basta, eu confio em ti, supere seu limite. Magna mostre a chama dentro de você. Noé, ele controle a força que seu corpo emite. Ghost mostra pouco, mas é mais do que se vê. Charme prova seu amor em cada refeição. Gordon e Grey falam baixo, nossa alma escuta. Luke com sorriso louco é como um trovão. Firal mostre sua garra em toda disputa. Vanessa olhe pra frente e Henry não se esconda. Nero esqueça seu passado, te aceitamos ora. Nós somos um time dos demônios pesadelo. Se o mundo tiver contra nós, enfrenta o mundo inteiro. Então galera, como eu falei, não seria um vídeo falando da história dele toda, e sim mais uma análise do caráter e personalidade do personagem. E como chegamos no final dessa análise, iremos responder a pergunta: será que o Yami é o personagem mais importante de Black Clover? A resposta é bem relativa. Para definir se algum personagem é o mais importante de alguma narrativa, temos que analisar vários núcleos. Fazendo isso, na maioria das vezes o mais importante acaba sendo o protagonista, por diversos motivos e até óbvio, às vezes. Em Black Clover não é diferente. O Asta é sim o mais importante da história, mas não podemos tirar o mérito do Yami. Ele é um dos personagens mais influentes da obra e está diretamente envolvido na evolução de mais de 20 personagens, incluindo o próprio Asta. Então, resumidamente, o Yami não é o mais importante da obra, mas configura em um dos mais importantes sim. E para ficar bonitinho, lá em cima eu disse como o Yami pode ser um personagem bem inspirador. E de fato, ele é. Além de lutar contra o preconceito constantemente, ele é uma ótima pessoa. E assim como ele, você pode adquirir um vício, mas não um problemático, e sim um bem benéfico para você e os outros. Adquira e crie a mania de acreditar e apostar nas pessoas.
É isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiz com um carinho especial, já que o Yami é meu personagem favorito de Black Clover. Deixem nos comentários possíveis personagens para trazermos uma análise. Já tem uma do Ban, do Sasuke e agora do Yami. Não esqueçam de curtir, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com a galera. Tamo junto e aquele abraço!